Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, módulo 23, todo mundo, noções de ondas, página 58. Esse módulo trabalha com os conceitos básicos de onda, tá? Mais para frente a gente vai trabalhar com umas equações mais interessantes, mas, enfim, é o básico do básico de ondas, tá? Então, vamos lá. O conceito de onda. Onda é qualquer perturbação que se propaga através de um meio. Exemplo prático, eu perturbo uma corda, essa onda começa a se propagar pela corda, vai se propagando, vai se propagando. Tá? Propriedade fundamental das ondas, ela transmite energia, ela não propaga matéria. Então, uma onda, ela transporta energia, isso significa que ela vai movimentar as moléculas da corda, no caso, mas as moléculas da corda, elas não vão se propagar. Exemplo disso, essas ondas esquematizadas aqui à direita. Todo mundo olha para isso e fala, putz, essas ondinhas vão acertar a rolha vai começar a ir para a direita. Não vai. A rolha vai se movimentar num movimento circular aqui, de sobe e desce para a direita e para a esquerda, mas ela não vai para a direita por causa dessas ondas. Tá? A onda transporta energia, não propaga a matéria. Tudo bem? Então, essa rolha ela só vai subir, descer, vibrar um pouquinho para a direita e para a esquerda, mas ela não vai se propagar por causa dessas ondas. Notem que as ondas que a gente estuda são essas, né? São essas ondinhas aqui com uma amplitude normalmente pequena e também não é aquela onda do mar, né? Aquela onda que quebra, porque aquela onda que quebra, essa sim acaba transportando matéria por causa da colisão das moléculas de água com certos objetos. Tá? Mas vocês não estudam ela, vocês estudam só essa aqui. Aquela outra chata pra caramba. Então, onda transmite energia, não existe transporte de matéria. Tire um print, todo mundo. E vamos lá, continuando. Existem a primeira classificação, né, a primeira divisão é onda mecânica ou eletromagnética. Vamos discutir cada uma delas. As ondas mecânicas, som, onda na água, onda sísmica, onda na corda, onda na mola. São perturbações mecânicas que se propagam através de partículas de um meio material. Vale ressaltar que não ocorre transporte de matéria, apenas energia. Então, ó, uma onda na corda, a onda na água, tudo que precisa de matéria para se propagar, outra vez a onda na água, o som também, o som precisa de matéria para se propagar, é chamado onda mecânica. Print. Ok. Agora, as ondas eletromagnéticas, elas constituem um conjunto de campo elétrico e magnético variáveis e perpendiculares entre si, que se propagam no vácuo em outros meios. Então, principal característica da onda eletromagnética é, ela pode se propagar no vácuo, ela pode se propagar em outros meios, mas a grande diferença é consegue se propagar no vácuo. É uma união de campos elétricos e magnéticos. Vocês na frente 3 acabaram de passar por toda a parte magnética e elétrica. Então, vocês sabem o que é cada um desses. O campo magnético é o B, né? O campo elétrico é o E. E é uma união desses dois campos. E um campo vai criando o outro, que cria o outro, que cria o outro, e ela se propaga a grandes distâncias. As radiações eletromagnéticas propagam-se no vácuo com a maior velocidade fisicamente concebível hoje, que é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava. Na verdade, é a velocidade da onda eletromagnética, de qualquer onda eletromagnética no vácuo, 3 vezes 10 oitava. Note que não depende do tipo de onda eletromagnética. Todas elas no vácuo se propagam a 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E com onda eletromagnética a gente pode tirar um raio-x, a gente tem a comunicação via satélite, a luz, né? A luz é um dos pequenos tipos de onda eletromagnética. A faixa de frequência que a luz representa para todo tipo de espectro de onda eletromagnética é minúsculo. Tá? Então, isso está aí, ondas eletromagnéticas. Tirei um print. Vamos lá, continuando. Aqui eu coloquei só para vocês analisarem o quão pequenininho é o espectro da luz, que é tudo aquilo que a gente vê,
tudo que a gente vê está aqui, ó, nessa faixa de frequência minúscula. Olha quanta coisa tem e a gente só enxerga isso aqui. Tá? A gente só enxerga isso que é a luz visível, que vai do infravermelho com frequência pequena ao ultravioleta com frequência grande. Então a gente tem ondas de rádio, a gente tem micro-ondas, o infravermelho que está abaixo do vermelho, o ultravioleta que está acima do violeta, raio-x e raios gama. Tá? Esses são os principais ondas. E uma característica importante dessa minha tabela aqui é a seguinte: a frequência ela cresce dessa maneira e o comprimento de onda, que daqui a pouco eu vou discutir o que é o comprimento de onda, ele cresce o contrário. Então, enquanto a frequência aumenta, o lambda diminui, o comprimento de onda diminui, e vice-versa. Se eu vejo a frequência diminuir, é porque o comprimento de onda aumentou. Tá? Então, o cara que tem grande frequência, exemplo, 10 a 20, 10 a 21 aqui, que são os raios gamas, tem o menor comprimento de onda possível. Enquanto os caras que têm maior comprimento de onda, que são as ondas de rádio, são ondas grandes, a frequência baixa, 10 a quarta, 10 a quinta, é uma frequência relativamente baixa. Tá? Então, ponto interessante é que analisar as frequências. Uma cresce, a outra diminui. Se o lambda cresce, a frequência diminui. O índice de refração acompanha quem? O índice de refração tem a ver com a... Bem, depende de como você quer encarar, tá? O índice de refração, porque depende da velocidade. A velocidade é lambda f, tá? Depende qual dessas ondas faz mais mal para o ser humano. Quanto maior a frequência, mais mal faz, tá? Porque eu vou até mostrar nessa aula uma formulinha para calcular a energia de um fóton da onda eletromagnética. E você vai ver que ela depende da frequência. Então, com maior a frequência, maior a energia e mais mal faz. Tipo, ó, luz visível não faz mal. Daí o ultravioleta, que é aquele, você passa protetor ultravioleta, né, quando você vai para a praia. Por quê? Porque essa tem uma energia maior, uma frequência maior, logo penetra mais no nosso corpo. E penetrando mais no nosso corpo, faz mais mal. Raio-X tem a frequência ainda maior e ele faz mais mal. Ele penetra mais, né? Ele consegue penetrar o osso, o músculo, tecidos, não penetra o osso. Raio gama não, raio gama tem uma frequência tão alta que atravessa todo o nosso corpo e ele faz muito mal, tá? Ele pode fazer bem também num tratamento de câncer e tudo mais, mas daí é um caso específico, ele é bem pontuado, ele é bem colocado numa posição exata para tentar destruir alguma célula cancerígena. Tá? Então, com maior a frequência, maior a energia, maior a penetração e possivelmente mais mal faz, tá bom? Não conseguimos usar os raios gama para alguma coisa? Conseguimos sim. Tá? Toda a parte de tratamento de câncer usa raio gama, tá? Usa raio gama para tentar destruir as células cancerígenas. De nada, imagina, de nada. Bem, vamos lá, continuando. Então, ponto-chave aqui é, enquanto a frequência cresce, o lambda diminui. E se o lambda cresce, a frequência diminui. Um é inverso do outro. Tá? Eles são inversamente proporcionais. E a faixa do visível, ó, que é o que a gente chama de luz, é uma coisinha minúscula, perto de tudo o que a gente tem e que a gente não vê, né? Porque o nosso olho só enxerga isso que a gente chama de luz visível. Então, print. Ok, vamos lá. Ondas quanto às direções de vibração e de propagação. Agora vamos para um tipo de classificação. Tá? A gente tem as ondas, são 3 pontos aqui, 1.1, 1.2 e 1.3. 1.1 a gente chama de ondas longitudinais. A direção de vibração coincide com a de propagação. Então imagine que eu tenho uma onda se propagando para a direita, aqui está a onda, ó, se propagando para a direita, e essa onda está vibrando para a direita e para a esquerda. Se você pega as moléculas aqui, ó, essa molécula vai um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. De novo, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita. Então as moléculas estão vibrando paralelo à direção de propagação da onda, que é para a direita. A gente chama de longitudinal, porque elas estão
paralelas, tá? Propagação e vibração paralelas. Na mola, é uma onda longitudinal, né? O exemplo que eu estou passando aqui para vocês. Assim como ondas sonoras. Pessoal, isso tem que saber. E onda sonora é difícil enxergar. A onda sonora, ela é longitudinal. Tá? A gente não vê o som, né? Pelo menos não sem uma simulação. E a onda sonora, ela se propaga assim. São regiões de alta e baixa pressão que vão se propagando e vibram paralelamente. Aqui eu vou colocar um GIF para vocês bem legal que mostra a simulação do som, tá? Isso aqui seria um elemento que está criando o som, aqui são moléculas de ar. Eu quero que vocês olhem para um desses pontinhos em vermelho, tipo esse que eu estou marcando aqui, ó. Vejam que essa molécula, ela vai para a direita, vai para a esquerda, mas ela não sai daqui. Tá? Então, ela não propaga matéria, essa onda, mas ela propaga energia porque está vendo que ela está vibrando, né? Essa molécula está vibrando. Então, notem que a onda está indo aqui para a direita e a molécula está vibrando para a direita e para a esquerda. Tá? Das ondas, essa daqui é a mais difícil de enxergar, que o som é uma onda longitudinal. Tá bom? Então, observem bem as moléculas, nenhuma delas, tem 3 pontinhos que eu coloquei em vermelho aqui, nenhuma delas vai com a onda, tá? E elas estão vibrando para a direita e para a esquerda, longitudinal a propagação da onda, que é para a direita, a onda está indo para a direita. Dúvida? Então gravem isso, ó. Onda longitudinal é um exemplo, é onda sonora. Tá? Tem vestibular que pergunta isso. E como a onda sonora é difícil enxergar, isso aqui seria interessante fixar. Ok, continuando agora, a gente tem ondas transversais. A direção de vibração é perpendicular, é transversal, né, a propagação. Então, uma onda desse tipo aqui, onde a barriguinha fica para cima e para baixo, né, a fase dessa onda está para cima e para baixo, e a onda se propaga para a direita. Então, a onda numa corda, ó, a onda numa corda está se propagando para a direita, mas as moléculas da corda vibram para cima e para baixo. Então, propagação e vibração são transversais, 90 graus entre si. Ondas na corda são transversais, assim como todas as radiações eletromagnéticas. Todas elas se propagam de forma transversal. Elas vão numa direção e vibram para cima e para baixo. Então, isso aqui é um exemplo. Ó. Se você pegar uma molécula só, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Vejam que ela está se propagando para a direita a onda, mas a molécula está vibrando para cima e para baixo. Tá? Então, 90 graus entre direção de propagação e direção de vibração. Bem, vai ter o 1.3, então tirem um print. Vamos lá. 1.3. Ondas mistas têm caráter longitudinal e transversal ao mesmo tempo. Ela pode parecer estranha, mas é super fácil de entender. Ó. A onda vai se propagar e as moléculas vão vibrar numa direção que dá a sensação de ser um pequeno círculo. Exemplo prático, olha o que eu tinha comentado com vocês. A rolha, quando a onda da água está passando por ela, ela faz esse movimento, ó, de sobe e desce. Notem que ela está travada aqui. Ela não se propaga com a onda. Então, a onda não propaga matéria, só transmite energia. Está dando energia para essa bolinha, que daí vocês podem associar com a rolha lá, que a gente estava vendo no primeiro ou segundo slide. Tá? E ele só faz um movimento circular. Ah, professora, minha bola caiu na piscina. Eu criei umas ondinhas para fazer com que ela fosse lá para o outro lado, porque ela estava no meio da piscina. Então isso não serve de nada? Nada. Nada. Ah, mas a bola foi lá para o outro lado, professor, mas então ela já ia. Tá? Você só fez papel de palhaço ali. Tá bom? Porque a onda só faz isso na bola. Ela vai mexer na bola, mas a bola não vai se propagar por causa dessa onda aqui, pelo menos desse tipo. Tá? Se você jogar água, fizer molécula de água cair na bola, daí é outra coisa. Tá? Se você espirrar água na bola, daí você está transferindo o momento. Mas se for só ondinhas, como essa aqui, ela vai ficar ali. Se ela foi, é porque bateu um vento e ela foi, ou então tinha uma movimentação já no fluido aqui embaixo, na água, que levou a bola para lá e que ia levar de qualquer jeito. Então, o seu trabalho foi inútil. Tá?
as ondas nas superfícies líquidas, elas são mistas. Um outro exemplo de onda mista, vou compartilhar o áudio do computador, tá? Não se assustem aí. Esse é o famoso sapo cantante. Ele está criando ondas circulares e mistas aqui nessa onda. Vocês estão conseguindo ouvir ou não? Sim? Ok. Tá bom. Perfeito. Tá, então, ondas mistas. Dúvida? Quem quiser tirar um print, tira um print aqui com as ondinhas do sapo. Ó. Fica mais legal. Daí, senão vocês não vão entender porque que aquele sapo tá lá. Saudade de ir na lagoa. Pessoal, dúvida? Até aqui? Tranquilo? Ok. Vamos lá. Propriedade fundamental da onda. Uma onda ela promove transmissão de energia sem propagação de matéria. Seria legal uma bolinha ali perto para ver ela fazendo voltar rapidão. Pois é. Pois é. Seria legal se tivesse uma bolinha ali para ver que ela não sai dali. Então, ó, cria uma perturbação na onda, ela se propaga. Notem o ponto A, B e C. Eles não vão sair daqui. Eles vibram, mas eles continuam no mesmo local. Ó. Voltando. Criei a onda, perturbação de um meio. Essa onda faz o ponto, a molécula A subir e descer, a B também, a C também, mas eles não se propagam. Tá? Então, um resuminho, natureza das ondas mecânicas requer um meio para se propagar. Exemplo, som, onda na corda, na mola, em superfícies líquidas. As ondas mecânicas elas não se propagam no vácuo. A velocidade do som varia dependendo do tipo de meio. Alguém está perguntando aqui, as ondas eletromagnéticas são ondas mistas? Não, ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Tá? Professor, mas ocorre a movimentação da matéria, só que ela volta para o mesmo lugar. Exato, isso mesmo. A matéria pode se movimentar, mas ela volta para o mesmo ponto. Então não transmite essa matéria não se propaga. Tá? A onda não deveria voltar por baixo nesse caso. Aqui, se tivesse reflexão, poderia voltar por cima ou por baixo. Vai depender do tipo de reflexão. A gente vai ter um módulo só sobre reflexão e refração, daí a gente vai ver essa onda que vai voltar ou por cima ou por baixo. A fase, inverteu ou não, tá? A fase. Mas, por enquanto, a gente não está vendo a reflexão e refração, não. Tá? Bem, o ar, a velocidade do ar muda dependendo da densidade do meio em que está. E a coisa mais importante, o som não se propaga no vácuo, porque é mecânico, e mecânico precisa de um meio material. Então, aqueles filmes de explosões interestelares, não ia ter som. Tá? Eletromagnética podem se propagar em alguns meios e também no vácuo. Exemplo, luz, raio-x, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de TV, radar, raio laser, Wi-Fi, Bluetooth, enfim, todas as Zigbee, todas as ondas que a gente tem em casa. A luz ela pode se propagar no vácuo, a onda eletromagnética pode. E a luz é o agente físico mais veloz que existe até hoje. Sua velocidade de propagação no vácuo é máxima e tem módulo de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então aqui foi um resuminho do que a gente viu até agora. Calma que tem mais coisa, tá, para a gente ver nessa aula. Então tirem um print. Ok, foi. Aqui está uma pessoa perturbando o meio o tempo todo, então está criando a onda, essa onda está se propagando sem transporte de matéria, ela transporta energia sem propagação de matéria. Então a onda está indo para a direita. Isso daqui é a amplitude da onda. A amplitude da onda é a distância de uma crista a um vale. Pessoal, crista é o ponto mais alto dela. Vale é o ponto mais baixo dela. E a amplitude não é tudo isso aqui, hein? Não é tudo isso aqui, não. Se o exercício fala para você, isso aqui vale 4 metros, então a amplitude é a metade.
é ou essa partezinha para cima ou para baixo, ou seja, a amplitude vale 2 metros, tá? Vira e mexe eu vejo aluno errando isso, tudo bem? A amplitude não é o tamanho total dessa onda, da crista ao vale, mas sim da crista até o nível de equilíbrio ou do vale até o nível de equilíbrio. O ponto máximo até o centro, do mínimo até o centro. Tá? Isso é a amplitude. Lambda é o comprimento de onda, que a gente chama, é a distância percorrida pela perturbação durante um período. Então a gente chama de comprimento de onda, é o tamanho da onda na horizontal. Período, a gente pega lá essas informações do movimento circular uniforme, da frente 1. Quem trabalha a frente 1 com vocês é acho que é o Caio, né? Então, ele deve ter falado sobre período e frequência e tudo mais. Período, em Caio Thomas, ok. Intervalo de tempo necessário para que um ponto realize um ciclo. Pessoal, lá em movimento circular é que dê uma volta, né? Período é o tempo para dar uma volta. Para a onda, para ela realizar um ciclo completo, ou seja, criar uma onda. Frequência é o número de oscilações realizadas num ponto vibrante em um certo intervalo de tempo. A fórmula original da frequência é n sobre ΔT, número de ciclos por tempo. Mas se o número de ciclos for 1, o tempo se chama período. Então, a frequência é 1 sobre período, a frequência é o inverso do período. A unidade da frequência é 1 sobre metro, ou seja, metro a menos 1, 1 sobre segundo, segundo a menos 1, e isso significa hertz. Tá? No sistema internacional, a gente vai sempre usar hertz. Nas equações, a gente sempre vai usar hertz. Pode ser que o exercício dê em RPM para vocês, rotações por minuto, mas a gente vai usar sempre por segundo. Tá? RPS, rotações por segundo, que a gente chama de hertz. Bem, print. Ok, continuando. Agora, a formulinha, relação fundamental da ondulatória. A gente adquire a relação fundamental da ondulatória usando a fórmula mais básica de todas. Velocidade é ΔS sobre ΔT, velocidade média. Só que o ΔS é o comprimento de onda e o ΔT é o tempo para um comprimento de onda, então, que a gente chama de período. Ou seja, a velocidade fica lambda sobre período. Essa já é uma relação, tá? Importante. Mas como eu posso trocar 1 sobre período por frequência, fica V igual a lambda F. Alguém perguntou aqui, comprimento então é de uma crista até outra? Ó, vou voltar rapidinho. Pode ser, mas você pode analisar de várias maneiras, tá? Quer ver? Ó, vou marcar várias possibilidades. Deixa eu colocar na crista aqui. Pá, parei. Ó, pode ser de uma crista a outra, ou pode ser de um nível de equilíbrio até outro, ou pode ser de um vale até outro, tanto faz. Vai sempre dar o mesmo tamanho, tá? Se eu pego de um vale até outro vale, ou de um nível de equilíbrio na descida, aqui, ó, até outro nível de equilíbrio na descida, ou então de uma crista a uma crista, tudo isso é lambda, tá? Você pode pegar de qualquer maneira, tá bom? Desde que você faça os mesmos pontos. Se você pega do nível de equilíbrio, gente, ó, se eu pegar na subida, eu tenho que medir até a próxima subida, tá bom? Só cuidado com isso para você não pegar até aqui, que daí você está pegando meia onda. Tá? De nada, imagina. Então, vem o famoso vem lamber ferida, V igual a lambda F. Essa é a relação fundamental, tá? Mas essa daqui também é usada bastante, lambda sobre período. Frequência é 1 sobre período. Bem, daí a quantização da energia, os fótons. Quando eu pego uma onda eletromagnética e vejo ela, analiso ela como um comportamento de matéria, né, dualidade partícula-onda, eu posso analisar a energia que tem a menor partícula, que são os fótons, os quântons. Então é possível calcular a energia de um fóton de uma onda eletromagnética por meio dessa expressão aqui, E é igual a HF. O E é a energia dada em Joule. O H é a constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule segundo. Esse número aqui normalmente o vestibular passa para vocês, tá? Não, eles não são obrigados a passar, mas normalmente eles acabam passando. E o F é a frequência. Então, ó, o que eu tinha falado lá na hora que estava a tabelinha de onda eletromagnética.
quanto maior for a frequência, maior vai ser a energia. Por quê? Esse H é uma constante. Ele é igual para todo mundo. Para todas as ondas eletromagnéticas, ele tem o mesmo valor. Então, quem manda na energia da onda eletromagnética é a frequência. É a única variável aqui. Se a frequência ela for pequena, for um valor baixo, isso significa que a energia daquela onda vai ser baixa também. E pensem o seguinte, quanto mais energético for essa onda, maior vai ser o poder de penetração dela. Ou seja, mais mal pode fazer para a gente, né? Porque vai penetrar mais no nosso corpo. Uma onda eletromagnética que não penetra no meu corpo não vai me fazer mal. Quanto maior a quantidade de camadas que ela atravesse o meu corpo, mais mal pode fazer, tá bom? Então, maior frequência, maior energia, mais danoso é para o organismo. Dúvida, gente? Dúvida? Todo mundo acompanhou? Tranquilo até aqui? Ok, beleza. Tinha uma unidade, né? Tinha uma pergunta perguntando a unidade desse H, né? É energia e isso aqui não é 1 sobre S, 1 sobre segundo, então você passa o segundo para lá, fica joule vezes segundo, tá? Eu acho que a gente vai tendo uma aula para análise dimensional, com a análise dimensional você acharia a unidade fácil aqui, tá, desse H. Acho que a frente 1 vai dar análise dimensional para vocês. Ok, então vamos lá. Desculpa, tinha mais um item aqui para tirar o print, desculpa. Então, os raios gama e raio-x, que são aqueles que têm maior frequência, são os mais energéticos, tá? Raio-x e raio gama. Raio-x atravessa o nosso corpo, mas não atravessa o osso. A gente usa ele, né, para tirar fotografias, para ver osso quebrado e tudo mais. Mas a gente tem que tomar cuidado, não pode fazer muito raio-x, porque quer queira, quer não, ele é energético, ele pode fazer mal. Por isso que a gente protege bastante, tá? E o raio gama nem se fala. O professor, você viu a fake news que falava que o termômetro infravermelho fazia mal para a cabeça? Pois é, olha que absurdo. O infravermelho, a frequência do infravermelho é abaixo da luz visível. Isso significa que faz menos mal do que a luz visível, que está 100% o tempo todo na gente, né? A gente está o tempo todo lidando com a luz visível. E o infravermelho tem uma frequência menor, logo faz menos mal do que a luz, tá? Então, absurdo, essa fake news verdadeira, isso aí. Tá, agora vocês entendem, ó, por causa dessa equação, vocês falam, putz, se o infravermelho tem uma frequência menor do que o vermelho, faz menos mal do que a luz vermelha. Então, besteira. Ok. Bem, print 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá. Primeiro exercício. A luz branca do Sol é formada por uma mistura de várias cores, cada uma com um comprimento de onda diferente. Quando o Sol está próximo do horizonte, o caminho percorrido pela luz para chegar aos nossos olhos, depois de cruzar a atmosfera, é maior. Nesse percurso, as luzes de cores violeta, anil e azul são as que sofrem maior espalhamento e as que menos chegam aos nossos olhos. As luzes de cores vermelha e laranja são as que menos sofrem espalhamento e alcançam nossos olhos com mais facilmente. A figura está mostrando o espectro eletromagnético da luz visível. Pessoal, ultravioleta. Ultravioleta significa que o violeta tem uma frequência grande para ter um ultra do violeta. O vermelho tem uma frequência pequena. Dessas cores aqui, ó, ele é o que tem menor frequência. Por isso que a gente tem o infravermelho. Tá? De acordo com as informações apresentadas durante o nascer e o pôr do sol, o céu apresenta uma coloração avermelhada. Por quê? Bem, pessoal, as cores que menos se espalham são aqueles que têm menor frequência. Com maior a frequência, mais essa onda vai se espalhar. Tá? Então, o infravermelho, ó, vermelho e infravermelho se espalham um pouco. Por isso que no nascer, no pôr do sol, a gente vê aquela beleza de um céu alaranjado, avermelhado. Tá? Então, letra C.
Perfeito, Vitor. Parabéns. Conforme indicações do próprio enunciado, o nascer e o pôr do sol, as cores próximas do infravermelho têm menor frequência e maior comprimento de ondas. São as menos espalhadas, difundidas na atmosfera. Já as cores próximas do ultravioleta têm maior frequência e menor comprimento de ondas, são as mais espalhadas, difundidas na atmosfera. Tá? Então, por que no pôr do sol fica tudo avermelhado? Porque o vermelho e o laranja, eles se espalham menos, então eles refratam menos. Tá? Mesma coisa tem a ver com o índice de refração. Para quem tinha perguntado aí no início, ó, o índice de refração tem a ver com a frequência. Quanto menor a frequência, menor o índice de refração, menos desvio vai sofrer. Por que o micro-ondas faz mal para a gente se a frequência das ondas são menores? O micro-ondas não faz mal para a gente. O que faz mal para a gente é estar num oscilador de micro-ondas, que significa estar num movimento harmônico do micro-ondas. O movimento harmônico do micro-ondas cria uma agitação nas moléculas de água. Mas você precisa estar num oscilador, ou seja, você precisaria estar ali dentro do micro-ondas para criar essas ondas, esses harmônicos, e esses harmônicos fazem vibrar as moléculas de água, e daí sim isso faz mal para a gente, tá? Mas a onda em si não penetra muito bem no nosso organismo. Às vezes que o céu fica um pouco roxo, um pouco roxo? O céu fica um pouco roxo? Na verdade, é um alaranjado avermelhado, é um tom do vermelho que deve dar a impressão que tá roxo, mas não chega a ficar roxo, não. Tá? Sempre ou eu vejo tudo, ou então eu vejo um pouquinho mais próximo do... É verdade que as ondas do Wi-Fi faz mal para o ser humano. Pessoal, vocês são as cobaias desse século, tá? Por quê? Eu, quando nasci, eu cresci, não tinha Wi-Fi, não tinha Bluetooth, não tinha porcaria nenhuma. Hoje em dia, vocês nasceram e cresceram já com Wi-Fi, com 500 milhões de ondas eletromagnéticas rodando aí. A gente, quando você liga o Wi-Fi do celular, você encontra no mínimo uns 20 Wi-Fi, dependendo de onde você mora. Então, vocês, quando tiverem lá para os 40, 50 anos, se tiverem morrendo de câncer com uma taxa muito grande disso, a gente vai falar, eu acho que o Wi-Fi fazia mal. Mas a priori não faz não, tá? Porque a frequência é baixa. As ondas 5G são ainda maiores, né? São maiores, mas ainda assim é baixa, tá? Já ouvi falar que não é bom ficar olhando direto para o micro-ondas enquanto ele estiver ligado, é verdade? Gente, você teria que estar ali dentro do micro-ondas, tá? Triste é ser cobaia e ainda ter que pagar para isso. Pois é, doutor, né? Isso mesmo. Ficou sabendo que o 5G causa corona. Pelo amor de Deus, 5G causa corona? Não, para. Então, micro-ondas, o problema ali no micro-ondas, a gente cria ondas estacionárias, que são ondas com esse formato aqui, que a gente vai estudar lá para frente, e essas ondas que vibram para cima e para baixo só, e elas não se propagam, essa onda aqui, ela agita a molécula de água, ok? Mas você tem que estar dentro do campo estacionário dessas ondas. Se você não estiver ali, não vai acontecer nada contigo, tá bom? Minha mãe também falava dessa fita de micro-ondas. Sim, mas isso daí é tudo... Não esquenta a cabeça não, tá, gente? É só você não ficar dentro do micro-ondas. Uma galera dos Estados Unidos estava derrubando torre de 5G achando que o corona era um plano do governo. Mas se tivesse lá dentro, nos explode? Não, Gal. Se tiver lá dentro, as moléculas de água do seu corpo vão começar a vibrar. E começar a vibrar significa começar a aumentar a temperatura do teu corpo. Você vai morrer antes de ter qualquer explosão. E não vai acontecer uma explosão, tá? Isso daí é do filme Gremlins, que vocês assistiram, né? Mas a comida faz mal do micro-ondas? Não. Minha mãe falava que se eu olhar no micro-ondas muito tempo, você fica vesgo. Eu nem vou responder isso. No frio dá para ligar o micro-ondas e deixá-lo aberto? Não. Ítalo, não faça isso. Que sem graça. Ok, bora, vamos lá. Exercício número 2. Falaram que se eu colocar um celular com papel alumínio no micro-ondas, ele carrega. Não, você vai criar
você vai criar um campo ali elétrico gigantesco e pode conseguir criar plasma, o que é bem legal, mas daí explode, tá? Daí explode sim, legal, explode bonito, não faça isso em casa. Vamos lá, vamos continuar, gente. Na ala de exames por imagem de um hospital, uma criança observa que há duas salas, uma para raio-x, outras para ultrassom. Curiosa e interessada em saber as diferenças entre esses equipamentos de geração de imagens, essa criança pede a um funcionário do hospital informações sobre as ondas de raio-x e ultrassom. O funcionário dará uma informação correta à criança se lhe disser: bem, pessoal, raio-x é a onda eletromagnética, ele é feito para esses raios-x atravessam o corpo, né? Mas eles são absorvidos por estruturas ósseas. Ao incidir em chapas fotográficas, enegrecem essas chapas. O ultrassom são ondas longitudinais, são mecânicas, com velocidade de 340. A gente faz ultrassom para pegar a estrutura do corpo e, como ele tem uma frequência menor, faz menos mal, né? Letra E, perfeito, Vitor. Isso aí. Um equipamento trabalha com ondas eletromagnéticas, outro com mecânicas que se propagam no ar, com velocidades diferentes. Colocar duas uvas, uma encostada na outra do micro-ondas, também gera plasma. Gera, Fábio. É bem legal essa experiência. Mas assim, não faça. Mas é bem legal essa experiência. Duas uvas, uma próxima da outra, pode gerar plasma. É isso mesmo. Tá? Depende do tempo que você deixa ali. É legal. É divertido. Mas vejam no YouTube, tá? Esse vídeo. Então, ó, tirem um print, letra E, não façam em casa. Dá para fazer uma câmera escura com orifício também, usando garrafinha de leite, porque a parte de dentro é espelhada. Daí você faz só um furinho, coloca ela ali no micro-ondas e cria plasma também. Mas, mais uma vez, eu fiz isso e o micro-ondas que eu tinha, eu não uso mais. Ó, vamos lá. 3. Um professor percebeu que o seu apontador de laser, luz monocromática, estava com brilho um pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou, sem que a cor do laser se alterasse. Sabendo-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade, dentre as propriedades de onda citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser bem, a gente vai ver na próxima aula vai ter a energia olhando para as características do laser, tá? A característica da onda eletromagnética, mas eu já vou dar um plus aqui para vocês. A intensidade luminosa é diretamente proporcional ao quadrado da frequência e ao quadrado da amplitude dessa onda. Tá? Então, como ele falou para a gente que a cor do laser se manteve constante, a frequência não mudou. Tá? Então, frequência não mudou e a intensidade de onda depende só. Isso daqui é uma constante, o K é uma constante de proporcionalidade. A intensidade depende da frequência e da amplitude. Se a frequência não mudou porque continuou verde, significa que a amplitude aumentou. Tá? Então, isso dá letra A. Tá? Letra A. A fase da onda não define a intensidade dela, não. Tá? Quem define é frequência e amplitude. Mas isso daqui era uma forma que eu ia passar na próxima aula, porque tá dentro das características da onda da próxima aula. Tá bom? Então, intensidade depende da frequência e da amplitude ao quadrado dos dois. Bem, tirei um print e vamos para o último exercício, é um pouco mais complexo, então eu preparei algo a mais para vocês, para depois a gente entrar nele. Tá? Então, print, pessoal, vamos lá. Ok. Ideia do pêndulo simples. Próximo exercício fala sobre ele, então vamos colocar um pouco mais de conteúdo aqui. O pêndulo simples é um sistema composto por um fio inextensível preso a um suporte. A extremidade contém um corpo de dimensões expressíveis que pode mover-se livremente. Livremente significa sem atrito. Quando o instrumento está parado, ele permanece numa posição fixa. Quando a gente desloca a massa presa na ponta do fio para determinada posição, faz com que haja uma oscilação em torno do ponto de equilíbrio. E esse movimento pendular ocorre com a mesma velocidade e aceleração à medida que o corpo passa pelas posições na trajetória que realiza. Então, aqui está a ideia de um pêndulo simples, vários, na verdade. Quando ele estava aqui no ponto de equilíbrio parado, ele continua parado. Seu movimento, ele começa a oscilar.
Se eu marco alguns pontos, tipo eu marco esse ponto aqui, ó, toda vez que ele passar por esse ponto, ele vai ter sempre a mesma velocidade, tá? E isso é a ideia do pêndulo simples, movimento harmônico, tá? Notem que eu tenho a tração no fio e eu tenho o peso, e nesse daqui eu estou decompondo sempre o peso. Ó, o peso em um peso contrário à tração para criar o movimento centrípeto e um peso tangencial à trajetória para criar aceleração tangencial. Tá? Se já tiveram na frente 1 toda a parte de decomposição da força resultante, né? As forças que criam movimento circular, centrípeta, as forças que criam aceleração tangencial, força tangencial. Já tiveram isso na frente 1? Já, né? Ok. Já, tá. Bem, para o pêndulo simples, o período é escrito como 2π raiz de L sobre G. Período, onde o L é o comprimento do fio e o G é a gravidade do local. Tá? Então, o período é o tempo que vai levar para esse pêndulo percorrer e voltar, digamos assim. Então, período, tempo necessário para esse pêndulo ir e voltar, completar um ciclo, tá? Finalizar um ciclo. Depende do comprimento do fio, significa que quanto maior o comprimento, mais tempo vai demorar para isso completar um ciclo. E é inversamente proporcional à gravidade. Tá? Na Terra, como a gravidade é sempre a mesma, não vai modificar, mas se eu tiver em outro planeta, com gravidade menor, o período é maior. Com gravidade maior, o período é menor. Tá? Pessoal, print, todo mundo, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ideia aqui, eu vou passar vou compartilhar o áudio e vídeo para vocês. Aqui a gente tem, pessoal, lá no fundo, são pêndulos que com comprimento menor. Comprimento do fio menor significa que eles vão ter um período menor. Tá? Então, cada um deles está com um comprimento da frente para o fundo com um comprimento menor. E daí eles vão devagarinho se ajustando. Ali é um monte de pêndulo, cada um com seu comprimento de onda, comprimento do fio, desculpa. Logo dá um período diferente para cada um deles. Vocês estão vendo o vídeo ou não? Sim? Ok, obrigado. Muito louco o vídeo, né? Ah, é verdade. Vocês estão vendo o vídeo, não sei, mas tá aparecendo na tela, beleza. É muito louco. Você vê que o comprimento do fio interfere no período dele. Se você olha para o cara lá no fundo, para o cara aqui na frente, os dois pêndulos extremos, você vê que esse cara da frente demora muito mais do que aquele lá no fundo para completar um ciclo. O período depende da frequência. Opa, depende da frequência. Aqui, ó. Período é 2π raiz de L sobre G. E vamos para exercício, tá, gente? Deixa eu pular aqui, que não dá para a gente continuar. Beleza, vamos lá. Em uma brincadeira em um parque de diversões, um jogador dá uma tacada numa bola de sinuca e acerta frontalmente um alvo em movimento pendular. O comprimento do fio é 0,625 metros. No local, a gravidade vale 10. Então, ele vai bater
ele vai bater nessa bolinha de sinuca, essa bolinha vai bater exatamente no alvo aqui. Se a trajetória da bola da sinuca estiver alinhada com o alvo no instante da tacada, então, no instante da tacada, ó, eu tenho a bolinha de sinuca e eu tenho o alvo aqui, e eles estão alinhados. Mas esse cara aqui está vibrando, mas no momento da tacada ele está aqui. Desprezando-se a influência do ar, bem como as dimensões das massas móveis, e adotando π igual a 3, pode-se concluir que o possível valor para a velocidade média da bola da sinuca é, então a bola da sinuca vai percorrer 1,2 metros, e na hora que eu bati nessa bolinha verde, o alvo estava aqui no meio. Então o alvo vai subir, vai descer, eu tenho meio período de onda, né? Porque um período seria ele ir para a esquerda, ir para a direita e voltar. Então, eu vou calcular o período. Período é 2π raiz de L sobre G. O L é 0,625, a gravidade vale 10, dá 2 vezes 3, 6, dá 1,5 esse período. O problema é que aqui não está acontecendo um período, né? Está acontecendo meio, ó. Isso daqui sobe e desce e volta para o ponto onde vai acertar. Então, na verdade, eu tenho intervalo de tempo gasto pela bola da sinuca, para percorrer esse 1,2 metros, deve ser um múltiplo inteiro de meio período de oscilação. Então, o tempo que essa bola tem que levar tem que ser n vezes t sobre 2. Se o período é 1,5, então, ou essa bola leva 0,75, que seria o pêndulo está aqui no centro de equilíbrio de novo, ou então 1,5, ou então 3 vezes meio período, ou 4 vezes meio período, ou 5 vezes meio período. Tá? Então, é um múltiplo de meio período dessa onda. Então, vai ser n vezes 0,75, onde o n pode ser um monte de meio oscilações, né? Pode ser uma oscilação, outra, né? Sempre analisando meio oscilações. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT, daí agora eu vou fazer um teste. Velocidade é ΔS sobre N vezes 0,75, onde esse tempo é N0,75 e o N pode ter números inteiros. E daí vamos testar, vamos fazer para o N igual a 1, vai dar 1,2 dividido por 0,75 dá 1,6. Não tem. Para N igual a 2, faz a conta, dá 0,8, também não tem. N igual a 3, 0,53 não tem. Esse cara eu tenho. Já o outro não. Então, para N igual a 4, eu acho uma velocidade que tem na alternativa. Porque o que acontece, gente? Para cada meio período, olhem para o meu mouse aqui. Meio período significa o alvo subiu e desceu, fez meio período. Um meio período. E agora ele vai e desce 2 meio períodos. Vai e desce para a esquerda 3 meio períodos. Vai para a direita e volta 4 meio períodos. Então, nesse caso, a bolinha, o alvo fez 2 movimentos inteiros, ou seja, 4 meio períodos, tá? Velocidade 0,4, tá bom? Então, aqui você ia ter que fazer um teste e tentar achar uma alternativa possível. Qualquer uma dessas seria possível, se tivesse alternativa lá. Tá? Pessoal, dúvida? Não? Ok. Então é isso. Tirem um print rápido. 5, 4, 3, 2, 1. E obrigado a todos. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que é bonitinho. E até semana que vem, gente. Abração a todos. Tchau. Tchau, Raíssa. Falou. Falou, Gauss. Eu curti demais o vídeo lá no Insta, você tocando. Lancei o desafio mesmo. Ah, Vogel em Calife. Nossa, isso daí é sacanagem. Falou, Tango. Pitango. Falou, Jorge. Valeu, Thomas, Márcio. Vou voltar na última questão. Aqui, tá. Tchau, Lê. Beijão.
Alô, Márcio, abração. Tchau, tchau.